Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem abrir as Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante o Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os seus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o seu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor? Bom, irmãos, hoje a gente está no segundo elo, da campanha Reconstruindo os Muros, no livro de Neemias. Semana passada, o pastor Ricardo, ele pregou e contou um pouco sobre a história de Neemias. Alguns irmãos que estavam aqui, ouviu a pregação do pastor Ricardo, e eu vou fazer um resuminho para os irmãos que não estavam a semana passada, entender um pouquinho para a gente chegar no meu raciocínio. Então, a semana passada, o pastor Ricardo, ele pregou um pouco sobre a história de Neemias, E nós podemos ver que Neemias foi um restaurador de muros derrubados, um restaurador de portas queimadas. Nós vimos que Neemias nasceu na Babilônia, na época do exílio, e depois se tornou escravo do rei. O escravo do rei Artaxerxes, tendo função de copeiro do rei, ou seja, Neemias era o garçom do rei, aquele que servia o rei, que provava a comida do rei, a bebida do rei, para não estar envenenado, Então, Neemias era como se fosse um garçom mesmo do rei. E teve um dia que o irmão de Neemias, chamado Ananias, foi visitá-lo e informou que a cidade onde os seus pais foram sepultados estava completamente vulnerável, sem proteção, com os muros quebrados, derrubados, as portas queimadas, e que o povo estava afastado dos caminhos de Deus, vivendo em completa miséria e humilhação.
E diante dessa notícia, Neemias, ele se sensibiliza, ele chora, ele lamenta, ele sente muito por aquele povo. E aí, a palavra diz que ele ora, né? Ele ora a Deus, ele fica jejuando, orando, e ele vai servir o rei depois de um tempo. E o rei percebe que Neemias estava triste, que o semblante estava caído. E aí o rei pergunta a Neemias, né? O que aconteceu que Neemias estava daquele jeito, estava triste. E a palavra diz que Neemias ora em pensamento e em seguida explica para o rei o que aconteceu. E aí a palavra vai dizer que Neemias, né, debaixo da permissão do rei, ele foi enviado de Suzã, da Pérsia, onde ele estava como escravo do rei, para a cidade de origem dos seus pais, com o objetivo de restaurar os muros, com o objetivo de colocar as portas nos seus devidos lugares, né? Recuperando a dignidade daquele povo e a espiritualidade também. E naquela época, irmãos, a gente entende que uma cidade sem muros era uma cidade completamente devastada, desprotegida, né? Vulnerável, sem privacidade, sem dignidade, enfim, né? É como se a nossa casa, a casa onde a gente mora, tivesse sem as paredes. Imagina a nossa casa sem as paredes. A gente estaria completamente vulnerável, desprotegido, sem privacidade, né? Em completa humilhação. E é isso que estava acontecendo em Jerusalém, naquela época. E aí, quando o pastor Ricardo me convidou para trazer essa palavra nessa campanha, eu fui estudar o livro de Neemias. E aí eu li o livro todo de Neemias, né? E aí eu vi que, na minha opinião, o livro de Neemias, ele é um dos livros que mais nos ensina sobre liderança. Já li vários livros de liderança, né? E quando eu li o livro de Neemias, eu falei, deveria ter lido esse livro há 10, 20 anos atrás, né? Mas enfim, obrigada. E aí a gente vê que ele contém vários princípios de liderança. E aí esses princípios de lideranças que servem para as famílias, para a igreja, para as empresas, né? Para as pessoas, para o governo, para a nação. Por quê? Porque o livro de Neemias, ele trabalha muito fortemente a questão da restauração. Né? A própria campanha chama reconstruindo, restaurando os muros, né? E a restauração, né, no sentido de quê? No sentido de a gente pegar uma situação de crise, uma situação de caos, uma situação de problema, uma situação que a gente não vê solução, que a gente não consegue pensar como que vai resolver, e a gente olhar para aquilo, né, para aquele cenário, há séculos, há décadas, há anos, e não conseguir fazer nada. E aí, de repente, né, você, mesmo que de longe, vê aquela situação, antevê, na verdade, aquela situação, e se mobiliza, se sensibiliza, mobiliza pessoas para resolver o problema. E resolve o problema. Né? E aquilo que não tinha solução, que não tinha uma luz no fim do túnel, você consegue resolver. E foi isso que Neemias fez. Neemias resolveu uma situação que há décadas ninguém resolveu. Né? E aí, com a visão dele, de longe, ele conseguiu mobilizar pessoas e resolver essa situação. Então, o livro de Neemias, para mim, é um livro incrível, né? Um livro que traz muitas lições de liderança mesmo. E Neemias fez uma coisa muito importante. Ele pôs na mão de Deus a solução desses problemas. Às vezes a gente quer resolver problema com a nossa força, com a força do nosso braço, né? Mas Neemias não. Ele colocou na mão de Deus a solução desse problema. E um problema que há décadas ninguém resolvia, Neemias conseguiu resolver. Então, esse livro, para mim, é um livro que inspira, que motiva, né? E eu penso que se todos os governantes, todas as pessoas que possuem alguma função de liderança, né? Uma dona de casa, por exemplo, né? A dona de casa é a líder da sua casa, né? Então, todos nós temos uma função de liderança. Às vezes a gente acha que a gente não é nada, mas a gente é. Então, se todas as pessoas lessem o livro de Neemias, né? Eu acho que eles extraíam dali muitos princípios sérios, né? De liderança, de governança, e teriam muito mais êxito na relação, na realização dos projetos, dos sonhos, né? Daquilo que a gente deseja. E Neemias, então, quero abrir um parêntese para falar isso aqui, ele não era uma pessoa importante na sociedade ou no palácio. Neemias foi um líder, né, extraordinário, mas ele não foi importante, ele não era uma pessoa importante. Neemias era uma pessoa comum, uma pessoa simples, como eu e você. Neemias não era príncipe, ele morava no palácio, mas ele não era príncipe.
Neemias, ele era o copeiro do rei, o servo do rei, o escravo do rei. E eu estou falando isso porque vocês vão ver hoje, e nas pregações que darão continuidade a essa campanha, como que a história de Neemias é incrível, como que a história de Neemias é bacana, né? E às vezes a gente pensa que para a gente exercer uma função, para a gente fazer alguma coisa por alguém, pela sociedade, para alguma outra pessoa, a gente precisa ser importante, a gente precisa ter um cargo, né? Até na igreja às vezes tem isso, às vezes a gente acha que para fazer alguma coisa para a igreja tem que ter um cargo, tem que ser pastor, tem que ser professor, né? Tem que ser a líder das irmãs, enfim. E Neemias não era nada disso, Neemias era um homem comum. Então a gente para ver a história incrível que Neemias tem, né? A gente vai ver isso nos próximos domingos, e a gente vai ver que ele não teve importância, ele não teve cargo, mas para Deus é assim. Neemias, ele não era príncipe, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era levita, ele não era cantor. Não, Neemias era simples, um homem simples, né? Se a gente for falar hoje, um homem qualquer, uma pessoa que às vezes ninguém dá a mínima credibilidade. Então Neemias era assim. Mas Neemias deu um show na reconstrução dos muros, um show na cidade de Jerusalém, um show na presença de Deus, que deixou um legado brilhante, que a gente precisa seguir, o legado de Neemias. Então, a gente precisa lembrar, né? Neemias era um homem comum, porque às vezes a gente vai falar de Neemias nos próximos domingos, né, pastor Ricardo? E às vezes as pessoas vão pensar que Neemias era uma pessoa muito importante. Não, ele era um mero escravo, né? Um servo. Então, ele era um homem comum, um homem simples, mas com uma diferença. E essa vai fazer toda a diferença para os irmãos entenderem. Neemias era um homem simples, comum, mas um homem com objetivos. E aí que é a diferença. Porque às vezes a gente pode ser importante e não ter objetivo. E ser comum e ter objetivo, como Neemias tinha. E aí, se a gente parar e ler o livro inteiro de Neemias, nós vamos ver que o objetivo de Neemias, o foco, a prioridade, foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele chorou, ele pranteou, ele lamentou, ele orou, ele jejuou, e Deus mostrou que estava com ele naquele negócio. Deus mostrou que ia ajudar ele naquela reconstrução. E aí, quando ele entende isso, ele prioriza. E quando ele prioriza, ele olha para o alvo, para o que ele queria, né? Então, quando nós temos uma prioridade, e a prioridade ela é estabelecida no nosso coração, nós levamos essa prioridade para Deus. E a gente liga na terra e Deus liga no céu. Amém? E aí a gente pode contar que Deus está naquele trabalho. Deus está naquele objetivo. Deus está naquilo que a gente está fazendo. E Neemias, mesmo estando disposto, focado, ligado em tudo para a reconstrução dos muros de Jerusalém, está debaixo da proteção de Deus, a mão de Deus abençoava Neemias, ele teve que suportar muitas adversidades, muitas perseguições, muitas coisas desagradáveis. Pessoas, né, se a gente lê a palavra, como Sambalate, Tobias e Gesem, tentaram embargar a construção a todo custo. Todo custo eles queriam não deixar que Neemias reconstruísse os muros. Tanto que Neemias, né, a palavra fala que ele teve que ensinar as pessoas que iam construir o muro com ele a construir com uma mão e com a outra segurar a espada. Porque a qualquer momento podia ter briga, podia ter guerra, podia ter desavença, podia ter uma discussão. Então Neemias precisou ensinar aqueles homens a trabalhar só com uma mão e com a outra mão segurar a espada, né? Porque tamanha era a adversidade, tamanha era a dificuldade que eles enfrentavam para reconstruir aquele muro. E aí, eles tiveram todo tipo de ameaça, mas eles não desistiram. Por que eles não desistiram? Porque eles olhavam para frente, eles olhavam para o alvo, eles olhavam para o objetivo que eles tinham. Neemias, muito provavelmente, ele deve ter dado uma mentoria para aquelas pessoas, né? Ensinando para elas que eles tinham que olhar para frente, para o alvo, para o objetivo, e que eles não podiam se dispersar, né? E aí, quando nós temos uma batalha, irmãos, nós não podemos olhar para os lados. Quando a gente tem uma batalha, a gente tem que olhar para o objetivo, para o nosso objetivo. Quando eu fazia aula de Muay Thai com o pastor André, ele punha a gente aqui, acho que foi por isso que eu saí, gente, não aguentava. Punha a gente aqui e a gente tinha que correr até, para você ser mole, Litânia, correr até na esquina de lá, era uma linha reta, não era, pastor André?
colocava 2, 3 e tinha que correr, chegar lá na linha de chegada. O que chegasse mais rápido ganhava, né? E aí ele cronometrava, soltava o apito dele e a galera corria. E para frente, para o alvo. A galera não olhava se tem barulho, quem chamou, o que aconteceu, porque todo mundo queria chegar. Então eles não se distraíam, porque alguém tinha que ganhar, alguém tinha que chegar primeiro, né? E isso que Neemias fez, né? Ele ensinou aquele povo a olhar para o alvo. Então, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um alvo, quando a gente está nessa corrida, a gente não pode desviar, a gente não pode olhar para o lado, a gente não pode, muitas das vezes, prestar atenção em quem está chamando a gente. Olhar ali, vou te dar uma atenção. Não, irmãos. Às vezes a gente não pode fazer isso. Dependendo da nossa prioridade, do nosso objetivo, daquilo que a gente quer alcançar, nós temos que olhar para o alvo e correr. E correr igual Neemias, né? Se a gente for ver o exemplo de Jesus, irmãos, Jesus tinha um objetivo, tinha uma visão, e a visão era o ministério dele na terra, né? A missão de Jesus na terra, qual que era? A missão de Jesus na terra era a cruz, né? O foco, o objetivo, o alvo, o escopo era a cruz. E Jesus não desviou do seu foco, nada o impediu. Tentaram, ele foi tentado, mas nada impediu Jesus de desviar do foco. E o tempo dele era contado. Né? Jesus ele tinha um ministério enorme para dar conta em 3 anos e meio. Então ele não podia perder tempo, ele não podia olhar para o lado, ele não podia distrair, né? E ele sabia onde ele queria chegar. Então ele tinha aquela prioridade, ele tinha aquele objetivo, ele tinha aquele foco. E assim Neemias corria, né? Corria para o objetivo dele, para o escopo, para o alvo. E esse deve ser o trabalho de todos os filhos de Deus. É ter um alvo, é ter um objetivo, é ter um escopo, é ter um lugar onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar. E quando nós definimos isso, irmãos, não significa que vai ser 1000 maravilhas, né? Definir meu objetivo, agora é só bênção. Não, não vai. Ainda mais na vida do crente, né? Vai ter batalha, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai ter gente que não vai acreditar, vai ter gente que vai te puxar para baixo, vai ter gente que vai querer puxar o seu tapete. Isso tudo vai acontecer. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Porque Neemias ele teve que conviver com muitas batalhas, com muitas perseguições, com muitas dificuldades, com pessoas que o traíram, né? E a gente vai ver o que, irmãos? Que ele enfrentou todas essas batalhas. E por que ele enfrentou essas batalhas? Porque ele era forte? Porque ele era o melhor? Será por que Neemias conseguiu enfrentar todas essas batalhas, né? E vencer, que a gente vai ver que ele venceu. Na minha concepção, né? Porque Neemias foi um guerreiro de oração. Neemias foi um guerreiro de oração. Neemias foi um guerreiro de oração. Quando a gente lê o livro de Neemias, a gente vê que aquele homem orava o tempo todo por tudo, sem parar. Se a gente ler o livro inteiro de Neemias, a gente vai ver um monte de vezes ele orando. Não vai, pastor André? Tudo que ele ia fazer, ele orava. E ele sofreu todos os tipos de perseguições. Foi ameaçado, foi traído. Se existe um momento difícil na vida do ser humano, gente, é o momento da traição. Neemias foi traído. Porque o momento da traição é difícil, porque a gente nunca é traído por um inimigo. Ele esperava o inimigo dele, tanto que eles trabalhavam e seguravam uma espada. Mas ele foi traído pelo amigo dele, que era um sacerdote. E quando a gente é traído, né, não é o inimigo, é o amigo que nos trai. E isso é muito triste, a gente fica muito surpreso, porque a traição, ela é um elemento surpresa, misturado com a dor de saber que aquela pessoa que você confiava te traiu. E Neemias suportou isso. Neemias viveu isso, né? Aquela pessoa que ele confiava, lhe traiu. Mas ele não se abateu. Ele seguiu firme no seu propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. E quantas vezes nós temos um propósito, né? Nós lutamos por um propósito, mas na primeira palavra contrária, nós desistimos dele. Esse é o meu propósito, é o meu objetivo. Mas a primeira coisa que a gente escuta contra, você tem razão, não vai dar certo, eu vou parar. Quantas vezes a gente não fez isso, né? Às vezes para grandes coisas que a gente queria e às vezes para pequenas coisas também. E aí, a gente vê que qualquer coisa que algumas pessoas nos falam a respeito de algum objetivo que nós temos,
nos desvia do foco. E a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode desviar do nosso foco, do nosso alvo, do nosso objetivo. E o nosso objetivo hoje, né, nesses domingos, é a reconstrução dos muros. É a reconstrução daquilo que está em ruína na nossa vida. É a reconstrução daquilo que a gente precisa pôr em ordem. Porque às vezes tem parede caída, às vezes tem casa sem parede, às vezes tem família vulnerável, às vezes tem família em humilhação. Então a gente precisa ter esse entendimento, ter esse foco. Principalmente nas coisas que envolvem Deus, né? Principalmente nas coisas de Deus. Mas Neemias, um guerreiro de oração, ele não abateu, ele não desistiu, ele não reclamou, ele não voltou para o palácio correndo arrependido para a zona de conforto. Que é isso, eu estava aqui ganhando meu salário, copeiro do rei, tranquilo, já tinha o agrado do rei, tinha o favor do rei, o rei era meu puxa-saco e eu vou voltar correndo porque eu não quero enfrentar esse povo. Neemias não fez isso, né? Neemias, ele não se arrependeu de ter iniciado a reconstrução dos muros, não fez nada disso. Neemias simplesmente orou. Simplesmente orou e jejuou. Então, irmãos, às vezes uma oração muda tudo. Às vezes a gente está tentando, né, ver uma saída, não ver a luz no fim do túnel, mas às vezes é uma oração que muda tudo. E Neemias fez isso. Então, a palavra diz que ele orava até quando ele estava conversando com uma pessoa, ele orava em pensamento. Tanto que quando o rei perguntou para ele o que ele queria, antes dele responder o rei, a palavra diz que ele elevou a Deus uma oração. Então ele deve ter orado ali em pensamento, né? Então Neemias orava até em pensamento. E a gente vai ver que o livro todo de Neemias tem esses relatos. A palavra diz então que ele enfrentou tudo que podia e cumpriu o seu objetivo. Neemias reconstruiu os muros, as portas, levou o povo a se converter novamente o coração a Deus. Então ele restaurou a cidade, os muros, as portas e restaurou a espiritualidade daquele povo, porque aquele povo não acreditava mais em Deus, não obedecia mais à lei de Deus, aquele povo estava perverso, né, em completamente miséria mesmo. E Neemias conseguiu fazer isso. Então ele levantou os muros, ele edificou as portas, e ele levou o povo a converter o coração a Deus. E aí, irmãos, teve festa, teve choro, teve quebrantamento, teve mudança, teve transformação. Por quê? Porque quando a gente reconstrói algo na nossa vida, é assim. Quem aqui já reconstruiu algo? Construir uma coisa a gente já construiu, mas quem já reconstruiu algo? É diferente, não é? Quem já reconstruiu sabe. Então, quando a gente reconstrói é assim, a própria palavra já diz, né, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, reconstruir, muito provavelmente, deve ser melhor do que construir, né? Se a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, é melhor reconstruir. Então, hoje, os irmãos têm oportunidade de reconstruir alguma coisa na vida, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente precisa reconstruir. Então, ter uma vida restaurada pelo Senhor não tem preço. E é isso que a gente precisa buscar. E eu fico pensando, quando eu estava lendo o livro de Neemias, onde que Neemias conseguiu tanta autoridade espiritual, né, para fazer as pessoas voltarem a converter o coração a Deus. Porque reconstruir o muro é mais fácil, né, irmãos? Porque eu ponho um tijolo, a outra passa a massa, eu ponho o tijolo de novo. Reconstruir a parte física é mais fácil. Mas e a espiritualidade daquele povo que converteu o coração a Deus de novo? Será onde que Neemias conseguiu tanta autoridade espiritual para isso? Será se ele aprendeu com o rei da Pérsia, o antigo patrão dele? Muito provavelmente não, né? O rei não ia ensinar isso para ele. Neemias recebeu essa autoridade, irmãos, de joelhos, orando, chorando, lamentando, pedindo a Deus para conhecer o seu coração. Então eu acredito que assim, Neemias, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia de uma coisa, que ele dependia totalmente da misericórdia de Deus. E às vezes na nossa vida é assim, a gente não sabe o que vai fazer. Mas se a gente entender, como Neemias, que a gente precisa depender da misericórdia de Deus e orar e buscar, a gente consegue essa mesma autoridade. Então, Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, restaurar o povo espiritualmente. Reconstruir o muro e também restaurar a espiritualidade do povo. Não foi só a parte física, não foi só o muro. E aqui, irmãos, eu consegui enxergar, né, nesse capítulo 1 e um pedacinho do capítulo 2, 5 pilares para uma reconstrução. Então, quem aqui está precisando reconstruir alguma coisa, presta atenção.
quem quer reconstruir qualquer coisa, em qualquer área da vida, presta atenção nesses 5 pilares. Ele vale para tudo. E eu acho que os irmãos vão concordar comigo, né? Então, para uma boa obra de reconstrução na nossa vida, principalmente espiritual, nós precisamos de 5 coisas. Nós vamos ver, Pedro. Neemias, capítulo 1, versículo 4. A primeira coisa que a gente precisa, irmãos, ter um coração quebrantado. Quem quer reconstruir alguma coisa em alguma área da vida, primeiro, ter um coração quebrantado. A palavra diz assim: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem tem um coração quebrantado, irmãos, sente a dor do próximo. Neemias sentiu a dor daquele povo. Não sei se os irmãos tiveram todos aqui a semana passada, mas o pastor Ricardo falou que Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu lá na Babilônia, né? E quando Neemias, os pais de Neemias foram sepultados em Jerusalém. E quando Neemias descobre, né, que a cidade onde os pais dele foram sepultados estava em ruína, completamente ameaçada, vulnerável, e que o povo não estava nem convertido o coração a Deus, né, Neemias sente a necessidade de ajudar aquele povo. Então, ele quebranta o seu coração, né, ele lamenta, ele chora. Então, quem tem coração quebrantado sente a dor do próximo. Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Mas quem tem um coração quebrantado, além de sentir a dor do próximo, também faz a sua parte. Porque às vezes não adianta a gente sentir a dor do próximo, compadecer, né, com o próximo, mas não tentar fazer nada pelo próximo. Então a gente precisa entender. Ele fez a sua parte, porque aí ele fala: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então às vezes a gente precisa ter um coração quebrantado para reconstruir alguma área da nossa vida, né, sentindo a dor do próximo, e fazendo a nossa parte. E às vezes é uma oração, né? Às vezes não precisa de mais nada. Às vezes a gente tem que ajudar, pôr a mão na massa, fazer uma visita, não sei. Mas às vezes é só uma oração. Então o primeiro pilar é ter um coração quebrantado. O segundo, para a gente que precisa reconstruir alguma coisa, sermos pessoas humildes. Neemias capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Quem é humilde, irmãos, reconhece o seu erro. Então a gente precisa ter um coração quebrantado, ser humilde. A humildade é reconhecer o nosso erro. Neemias fala: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Não eram nem os pecados dele, os filhos de Israel. E aí ele complementa: também eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Então ele reconheceu o erro. Ele sabia que aquele povo de Israel estava em pecado. Ele sabia que o pai dele havia pecado. Ele sabia que ele havia pecado. Então ele foi humilde e reconheceu o erro. O terceiro pilar, irmãos, é ter um coração voluntário. Então, é um coração quebrantado, é ser humilde e ter um coração voluntário. Neemias capítulo 2, 3, 5. Neemias 2, 3, 5. Eu disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas de fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Um coração voluntário se coloca à disposição. Se me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então Neemias teve um coração quebrantado. Ele teve um coração quebrantado, ele foi humilde e ele teve um coração voluntário. Ele pediu ao rei, né? O rei falou: pode pedir o que você quiser. Ele podia ter pedido ao rei para mandar os soldados.
Eu acho que se fosse eu falava, envia os seus soldados, os homens fortes, e vai construir o muro. Depois só ia lá pregar. Só ia lá falar da palavra depois, na hora que tivesse tudo prontinho. Mas Neemias não. Ele foi um coração voluntário. Ele falou, me envies ajudar. Ele mesmo foi. Ele mesmo trabalhou. Né? Se a gente ler o livro, a gente vai ver que ele também trabalhava. Ele também colocou a mão na massa junto com aquele povo. O quarto pilar, irmão. Sermos pessoas de visão. Neemias 2, 7, 8. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias teve visão, irmãos. Não adianta, às vezes, a gente querer resolver um problema, mas não ter visão. Neemias teve visão, teve estratégia. O rei perguntou o que ele queria e ele falou, me envie ajudar. E o rei poderia falar, pode ir. Mas ia adiantar ele sozinho? Não sei como que ele ia naquela época, né? Aí ele falou, me dê cartas, porque ele tinha que passar em outras cidades e precisava de autorização para ele entrar. E me dê uma carta para eu entregar para Asaf, né? Parece? Para ele me dar madeira. Porque eu preciso de madeira, ele tem que construir. Ele precisava de ferramenta. Então ele teve visão. Ele sabia que ele precisava resolver um problema, mas ele não foi resolver esse problema de qualquer jeito. Ele teve estratégia. Opa, eu preciso de carta para entrar em cidade tal, eu preciso de madeira, eu preciso disso. E ele pediu o rei. Então é coração quebrantado, ter humildade, coração voluntário, coração voluntário, sermos pessoa de visão, com estratégias. E o último, e o mais importante, estar na direção de Deus. Neemias 2, capítulo 12. Neemias estava na direção de Deus. A palavra diz assim, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal nenhum, senão aquele em que eu estava montado. Eu já descobri, ele foi montado num animal. Falei que eu não sabia como que ele foi, né? Foi montado num animal. Então, irmãos, estar na direção de Deus é saber a hora de falar. Olha o que Neemias fala. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ele não contou para ninguém. Ele podia ter falado para tanta gente, né? Às vezes ia ser muito mais difícil. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração a fazer em Jerusalém. Mas ele fez o que Deus quis que ele fizesse. Né? Ele não contou, mas ele fez aquilo que Deus quis. Então ele estava debaixo da direção de Deus. Tanto que ele fala, Deus me pôs no coração a fazer. Então ele fez o que Deus quis. Não foi ele que quis, né? Eu vou reconstruir os muros, eu vou, porque eu não sou ninguém aqui, eu vou lá que eu vou ser importante, aí todo mundo vai me honrar, e eu vou ser visto, e eu vou ser isso e aquilo. Não foi ele que quis. Foi Deus que colocou no coração dele. Então a gente tem que aprender a discernir. Muitas das vezes o que Deus coloca no coração e o que a gente mesmo que coloca no nosso coração. Porque o que Deus coloca no nosso coração, Ele coloca a mão para abençoar, para a gente fazer. Amém? Então, irmãos, que nesta noite nós possamos lembrar, né? Lembrar da oração que Neemias fez. Lembrar hoje, todos os dias, dessa oração que Neemias fez. E varrer do nosso coração a sujeira, a impureza, as coisas que a gente precisa tirar do nosso coração, da nossa mente, para a gente reconstruir alguma coisa na nossa vida, né? Cada um aqui sabe o que precisa reconstruir. Se é a área financeira, se é a área sentimental, se é a familiar, se é a profissional, cada um sabe. Se é espiritual, o que precisa reconstruir. Então, que nessa noite a gente varra a sujeira do nosso coração, de toda a impureza, para Deus nos abençoar e nos usar para mudar a situação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, das nossas emoções, da nossa espiritualidade, né? Enfim. Então, que nós possamos reconstruir os muros e viver o renovo e a restauração que Deus tem para a nossa vida. Só Deus pode fazer isso. Mais ninguém. Só Deus. Amém? Temos que aprender com Neemias a levantar a nossa vida das ruínas.
Tem gente que às vezes está com a vida em ruínas, despedaçada, com as muralhas caídas mesmo, com as casas sem porta, como eu disse, né? Em completa vulnerabilidade. A gente precisa resgatar isso, né? Restaurar esses muros, restaurar essa área da nossa vida que está em ruína. E a gente só faz isso por meio da oração. Então, nós precisamos ser como Neemias, guerreiros de oração. Às vezes a gente é guerreiro de tanta coisa, a gente é guerreiro para defender o outro, para brigar com o outro, para resolver a vida do outro, mas às vezes a gente não é guerreiro na oração, né? Então a gente precisa ter esse entendimento e ser guerreiro de oração, assim como Neemias, né? Então que nós possamos hoje, irmãos, em nome de Jesus, né, cercar a nossa casa de bênção de Deus por todos os lados. Por todos os lados. Nós somos responsáveis por cercar a nossa casa de bênção, né? Se nós entendemos isso, se nós seguimos esses 5 pilares, a gente reconstrói, a gente muda, né? E a gente cerca a nossa casa de bênção, desde as portas da nossa casa até o lugar, né, mais interno do nosso lar, até o lugar mais íntimo do nosso lar, até cada detalhe de nossa intimidade e da nossa vida pessoal. Amém? Então, que nós possamos começar a reconstruir hoje. Ainda dá tempo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.